Olá pessoal, eu sou a Rê do Rede Patia e hoje estamos aqui para mais um O Fabuloso Destino dos Livros que eu li. Então hoje, na verdade, eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de junho. Foram 14 leituras, pode parecer um número muito grande, mas na verdade tiveram muitas HQs. E acho que foram todas leituras muito gostosas que eu fiz, algumas tinha tempos que eu tava para ler, e assim, só aquela sensação de por que eu não li antes. Então vamos lá para a primeira delas. O primeiro, tá não na ordem da leitura, mas um que foi a verdadeira sensação de por que eu não li antes foi Sandman. Eu acho que tem mais de um ano que eu ganhei, tem mais de um ano que eu ganhei essa HQ. E esse volume aqui, ele reúne todo um arco da história do Sandman sobre o nome de Prelúdios e Noturnos. Eu achei maravilhosa, a história do Sandman é muito bonita, muito bem bolada. O desenho da HQ também é muito bonito, deixa eu ver se consigo mostrar. E assim, sabe aquela história que, sabe, conversa com a gente? Ela tem um lado meio sinistro, sombrio e tal, mas é muito bonita. E o Sandman, pra quem não sabe, é o senhor do sono, dos sonhos, na verdade. Então a história vai girar em torno disso, porque ele é aprisionado e ele precisa recuperar os poderes dele. Então é muito, muito legal e envolve alguns outros personagens, inclusive alguns super-heróis e o John Constantine. Então é muito bem bolado isso. Foi assim uma favoritada com certeza e agora eu preciso ler os próximos. A próxima é uma HQ em inglês chamada Rose, que é da Meredith Finch e do Ikiquara. Eu ganhei de uma amiga minha, a Júlia Cabral, que me deu, que ela é esposa do Ikiquara, e foi uma HQ que me surpreendeu muito. Eu li sem procurar ler sinopse nem nada, e é uma aventura muito interessante. Nesse volume aqui tem todo o primeiro arco da história, e a gente vai conhecer a Rose, que é, na verdade, não sei se seria uma bruxa, uma feiticeira. Ela tem poderes, mas as pessoas com poderes estão sendo caçadas, né, nesse mundo em que ela vive. E ela tem uma conexão, digamos assim, com esse bicho aqui. Ela tem uma conexão com essa fera aqui que estava adormecida até ela surgir, que é como se fosse o guardião dela. E juntos eles vão ver se eles conseguem derrotar, sabe, o mal, a vilã principal que dominou o reino e tá tocando terror. É muito interessante, eu tenho os outros 2 volumes também, espero conseguir ler em breve e fazer uma resenha pra você já das 3 juntas. Mas me surpreendeu muito, eu gostei bastante e tô bem curiosa, tem uns elementos fantásticos bem legais. Outra HQ super legal, essa daqui foi presente do ICJ para Meninas, é o Liga das Mulheres Cientistas. Essa HQ é uma iniciativa do Instituto de Iniciação Científica, que é lá do Colégio Ângulo Portal de Limeira, lá em São Paulo, e elas desenvolveram isso daqui como uma ideia muito legal de levar mais informação para as meninas, de mostrar que as mulheres podem ser tão boas cientistas quanto os homens, o quanto elas foram renegadas pela história e tiveram seus feitos, sabe, sobrepujados, e tiveram seus feitos escondidos e suas vozes não foram reconhecidas. Então é uma história muito legal, fala sobre 10 mulheres, incrivelmente eu só conhecia 3, e olha que eu sou uma pessoa que gosto de saber pelo assunto. O post sobre essa HQ aqui com algumas dicas extras logo sai no blog. E foi uma ótima surpresa, eu recomendo muito, inclusive pra gente presentear, para meninas e meninos conhecerem mais da história, para serem incentivados tanto para o campo da ciência, mas para lembrar que meninas podem tudo. Podem inclusive tudo que os homens podem. Então achei uma iniciativa muito bacana. Obrigada ao ICJ por ter mandado a HQ. E foi assim muito legal, inclusive uma das alunas do programa é que faz as ilustrações, que fez as ilustrações acompanhada pelo professor dela da HQ. Ficou muito legal, um trabalho muito bonito. Um trabalho muito bonito que a gente precisa reconhecer. Achei incrível. Está disponível no Mercado Livre, eu vou deixar o link para vocês acompanharem também. A próxima HQ foi uma que, assim, gente, conversou com o meu interior de um jeito absurdo. Essa daqui tem um tempinho bom, inclusive, que eu já tinha comprado a Frances da Lopton,
que saiu pela Dark Side Books, e é uma HQ fenomenal. Ela envolve bruxaria, misticismo, mas tem uma personagem principal super num duelo entre ser boa e ser mal, o que é ser boa e ser má. Tem uma fantasia muito bonita, muito sombria, é sensual. Essa, inclusive, eu não recomendo para crianças, não sei, talvez 14 para baixo. Então, assim, é muito maravilhosa. Não só as ilustrações da autora que eu acompanho pelo Instagram, que são maravilhosas, mas também pela história que ela conseguiu criar, mostrar sentidos de abraçar quem nós verdadeiramente somos. Eu achei, assim, uma coisa fantástica. Em breve vai ter resenha dessa. Gente, apaixonadíssima. É uma que, assim, igual Sandman, porque eu não li antes e totalmente favoritada. Vamos para a próxima. Eu vou falar dessas aqui juntinhas. Eu li 3 HQs aqui, que são da Turma da Mônica e do Chico Bento. Essa daqui é Chico Bento, Pavor de Passear, Bidu, Caminhos, e do Fenadinho, essa daqui, que chama Vida. Gente, essa daqui pra mim foi a favorita. Eu achei que ela teve o roteiro mais bem desenvolvido, mais bem trabalhado, e é muito fofa as ilustrações. É o tipo que eu recomendo pra todo mundo que é criança e pra todo mundo que já foi criança um dia. São HQs super lindas. Essa daqui, pra quem tem pet, gente, é a coisa mais fofinha. E prometo que vai dar quentinho no coração no final. Não vai ter final infeliz. E essa daqui é muito engraçada, tem muitas referências. O autor, inclusive, que é o Gustavo Duarte, ele tem uma outra HQ que eu li dele, que é a Có. E ele faz algumas referências aqui na HQ sobre essa outra história dele. É muito bem desenvolvida, é muito interessante. Não é uma que tem tantos diálogos, mas ela é muito divertida e muito boa, né? É Chico Bento, gente. E essas aqui são todas graphic novels da MASP, que são aquelas que o Maurício de Souza fez em parceria com alguns autores. Esse daqui é o Gustavo Duarte. Esse daqui é Paulo Crumbin, né? Desculpa que eu não vou saber falar certinho. E a Cristina Eiko. E essa daqui é do Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho. Então são todas muito legais, muito fofas. E para quem tá se perguntando, é a mesma linha da Turma da Mônica Laços, que ganhou no ano passado a adaptação, né, o filme, que é muito fofinho também, me surpreendeu. E que eu recomendo assistir e recomendo ler também. Essa daqui, inclusive, já tem resenha no blog que saiu quando foi lançado o filme no ano passado. Agora, uma HQ que estava aqui mofando, desculpa, mofando não, que vai parecer que eu maltratei ela, né? Mas estava aqui há tempos na minha estante, esperando para ser leitura, inclusive para ser lida, inclusive porque ela não é minha, ela é emprestada do meu namorado. Tem muito tempo que ele me emprestou ela. E, gente, ela é maravilhosa. Um Pedaço de Madeira e Aço é uma HQ que não tem nenhuma conversa. Não tem balões de pessoas conversando, não tem legenda de histórias, não tem nada disso. São apenas as ilustrações. Ela é um pouco grossinha, mas é uma HQ que você lê super rápido. Justamente por ela não ter essa questão, né? Aqui, ó. Ela não ter diálogos nem nada, então a gente flui super rápido. E ela é incrível, maravilhosa, tocante. É a história sobre um banco de praça. E falando assim parece, gente, mas como que pode ser bom uma história de um banco de praça? Mas é maravilhosa, é muito bonita, é tocante. E tem muito sentimento, fala assim, sobre a vida de modo geral, sobre a passagem do tempo, sobre conquistas, sobre perdas. Então, assim, é maravilhosa. Eu já recomendo para todo mundo ler, quem gosta especialmente de HQ, deve, assim, se jogar nessa. E eu já quero ler a outra do Chaboté, que é Solitário. Essa daqui é Solitaire, na verdade, né? Eu não vou saber falar perfeitamente meu francês porco. É Pipoque Nanquim que lançou essa daqui. E é o segundo volume também, que é do mesmo autor, mas não é continuação, pelo que eu entendi. É história de alguma outra coisa, mas segue o mesmo estilo e parece ser maravilhosa também. A próxima leitura foi uma que me marcou demais, demais, demais. Foi Feminismo. A autora chama Nora Boazone, eu não tenho certeza como fala. É uma escritora francesa e a Quintal Edições trouxe esse livro para o Brasil no ano passado. E foi, assim, uma revolução essa leitura. Ela fala sobre feminismo,
que é a junção de feminismo e o Fome, que vem justamente sobre a questão de alimentação. E ela faz uma relação muito bonita, histórica inclusive, um resgate histórico super importante sobre o papel da mulher, não apenas na alimentação, no âmbito familiar, mas enquanto sociedade, e como a mulher foi sempre sobrepujada em relação aos homens no sentido da alimentação, que a mulher sempre quando no papel de mãe, por exemplo, ela sempre abre mão em prol dos filhos, em prol do marido, e mesmo também enquanto filha, por exemplo, o quanto a mulher foi sendo diminuída porque as tarefas dela não eram consideradas tão importantes. Então a mulher geralmente, se o homem poderia comer X, a mulher poderia comer meio X. Então tem muitas questões sociais, muitas questões culturais que ela vai citando e faz um relacionamento incrível disso com a agricultura, com o meio ambiente, com o vegetarianismo, com o veganismo, com novas ideias. Ela fala sobre feminismo, como essas coisas se conectam. É um livro fenomenal, mesmo para quem não é adepto ao feminismo, não se considera feminismo. É um livro que tem muita história, que tem muito dado. A autora não fala nada sem mostrar de onde veio essa informação, que dado científico que está, sabe, fundamentando essa ideia dela. Então não tem uma preocupação de, nossa, de onde que ela tirou isso? Não, tá tudo muito bem escrito, muito bem elaborado. É numa linguagem super tranquila da gente compreender, não tem termos científicos mirabolantes. Então eu recomendo muito essa leitura. Em breve vai sair resenha. E foi, assim, uma que me marcou tremendamente. Eu acho que é um dos melhores livros que trata sobre feminismo que eu já li, porque ele traz muitas questões. Apesar da autora ser francesa e ela vai tratar das questões principalmente relacionadas à França, muita coisa dá pra gente trazer em sentido de mundo, em sentido de Brasil. E claro que no Brasil a gente tem algumas outras agravantes, porque sabemos que as diferenças econômicas, sociais aqui são muito maiores. Mas tem o prefácio e um pós-fácil do livro também muito bons, que falam justamente sobre essa questão do Brasil em relação ao que é colocado no livro. Então é um livro recomendadíssimo. Ele está à venda na loja da Quintal Edições, eu vou deixar link para vocês. Vou deixar link de tudo, na verdade, tanto do que já tiver resenha, tanto do que tiver link na Amazon, alguma coisa assim. E lembrando que meus links da Amazon são comissionados. Então vocês ajudam muito quando vocês fazem suas compras pelos meus links, ok? Ajudam muito eu e o Reutipatia. Continuando, um queridinho que saiu resenha no blog recentemente é A Chama de Ember, da Colleen Hooke. A autora é muito conhecida pelas séries A Maldição do Tigre e Os Deuses do Egito, mas eu não li nenhuma dessas duas séries, não conhecia a escrita dela, e foi uma verdadeira beleza conhecer através desse livro aqui. Tem uma capa maravilhosa que eu amo para começo de conversa. Foi o primeiro motivo que me despertou a curiosidade para ler. O segundo é que eu já tinha curiosidade de conhecer a escrita da autora. Então eu queria saber como que funcionava, como que era a fantasia dela, porque eu sou muito fã de fantasia, então eu precisava saber. Então eu recebi esse daqui da editora Arqueiro e fiquei muito, muito feliz e falei, preciso ler essa lindeza. O livro é uma releitura da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, então vai abordar muitas coisas místicas, muitas coisas que faz a gente pensar em Halloween, Samhain, Dia das Bruxas, e inclusive a Ember é uma bruxa, e vamos ter vampiros, e vamos ter várias criaturas, vamos ter várias referências legais. Inclusive esse livro aqui tem uma vibe em steampunk muito, muito legal, que pra quem não conhece, sabe aquele filme As Loucas Aventuras de James West, quando a gente tem invenções muito à frente da época que elas estão, mas com a tecnologia geralmente a vapor, elas estão lá funcionando, tipo um computador funcionando no século XVIII, no século XIX, com tecnologia a vapor. Geralmente esse tipo de tecnologia à frente da sua época, mas montada com coisas da própria época, são coisas que marcam muito o estilo steampunk. E tem muito isso nessa história, eu achei fenomenal. Eu ainda não tinha lido um livro que tivesse isso dessa forma, e achei a construção muito legal. A fantasia tem uma protagonista feminina muito forte, muito decidida, e apesar de ter um triângulo amoroso, não teve enrolação, coisas que geralmente me fazem desgostar, porque eu não sou muito fã de triângulo amoroso, e muito menos quando eles ficam assim, sabe, aquela coisa enrolada, ou tipo assim, alguém tem que fazer uma besteira pra pessoa conseguir escolher. Não gosto muito, mas esse daqui surpreendeu, ele não teve nenhum desses problemas. Eu recomendo super A Chama de Ember.
o próximo livro foi uma mega ultra surpresa. No mês passado, na verdade eu acho que no final de maio, a editora Arqueiro colocou o e-book de Esperança da Leslie Pierce de graça, gratuito, alguns dias, para quem quisesse baixar. Eu acabei baixando o e-book e falei, nossa, parece uma história interessante, e eu não conhecia a autora. Então eu fiz um grupo de leitura, uma leitura coletiva, e a gente começou a ler Esperança. Gente, basicamente todo mundo da LC terminou a leitura antes do prazo que a gente estipulou. É um livro grossinho, ele tem eu acho que mais de 500 páginas, 558, quase 560, né, que essa aqui não é numerada. 560 páginas, mas é aquele livro que passa num piscar de olhos. É um livro maravilhoso, é um romance histórico, ele tem alguns pontos que são baseados em fatos reais, mas a autora criou um romance em cima disso. Ela viajou para os lugares em que ela ia escrever sobre. Ele começa antes da Guerra da Crimeia, se passa durante o período da guerra e acaba um pouquinho depois disso, porque ele vai contar a história de vida basicamente toda da Hope, que é a que dá nome ao livro Esperança. Hope significa esperança. Então é uma história muito bonita que vai desde o nascimento dela, dos acontecimentos até ela nascer, e vai mostrando o crescimento dela e todo o âmbito familiar que está envolvido nisso. E tem muita questão social, já que os empregados que acabavam cuidando dos filhos do patrão. Então tem muita coisa. E a questão da pobreza, a diferença do campo para a cidade naquela época. É uma história muito bonita, é uma história assim maravilhosa que sinceramente eu favoritei. E eu li sem expectativa nenhuma. E além disso, a escrita da autora é muito envolvente. Rapidamente a gente vai passando páginas. Mesmo sendo um livro grande, é um livro que a gente lê muito rápido. Um livro que eu recomendo fortemente. Maravilhoso, maravilhoso. Outra leitura, na verdade eu tô chegando à conclusão que eu só li coisa boa esse mês. O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. É uma autora nacional que saiu pelo selo da Galera Record. E eu recebi esse livro no ano passado, na verdade, que eu ainda tinha parceria com a galera. E foi assim, eu tinha tantos livros para ler que eu não consegui ler todos. Mas aí a galera continuou falando desse livro, e aí eu vi que era um romance juvenil que estava sendo super bem comentado, e é um romance LGBT, porque é um romance entre duas garotas. E eu falei, gente, parece a história mais gostosinha de ler. Eu fui ler, gente, e eu devorei esse livro basicamente em um dia. A escrita da Elaine é muito boa, é muito divertida, tem realmente uma cara de personagens adolescentes, sabe, fazendo adolescentices. A gente não tem personagens construídos de maneira ruim, não são adolescentes agindo como adultos forçadamente, eles são bem construídos. A protagonista é muito divertida, ela é fã de novela mexicana, ela sempre assiste com a melhor amiga dela, que é uma senhora idosa. E então, assim, ela conseguiu trazer elementos muito legais. A história se passa numa cidade fictícia, mas é no Brasil, é em São Patrick. E ela se apaixona sem perceber por uma menina e fica um pouco fissurada, quer saber tudo sobre essa menina, que no caso é essa daqui. Essa daqui pra mim é igualzinha a Vanessa Hudgens, e só o que eu acho importa, tá? Então ela se apaixona pela Edra Nor sem perceber e começa a querer saber tudo sobre a Edra. Isso tudo ela lembrando que ela gosta muito de um menino, do Caducene, que agora ele tá solteiro, e parece uma confusão louca. Então é uma história super divertida, muito bonita, tem crescimento dos personagens, tem amadurecimento, então eu recomendo demais. E olha que juvenil não é o meu favorito, sabe, o meu estilo favorito. Mas eu sempre gosto de ler quando é bem construído, eu tenho meus queridinhos desse gênero. Quando eu tô assim querendo uma coisa leve pra ler, eu geralmente procuro. Esse daqui foi aquele assim, pra esse momento, livro maravilhoso, gente. Vou deixar o link dele também, e ele também já ganhou resenha. Agora, terminando quase, Pequenos Incêndios por Toda Parte. Gente, que leitura foi essa? Foi um livro devorado. Eu não tenho outra coisa pra explicar. Eu gostei muito da escrita da Celeste Ning. Eu vi algumas pessoas falando que achou o ritmo do livro um pouco lento, mas eu tenho a sensação que esse livro, como alguns outros que eu gosto muito, são livros que a gente pode descrever como dramas familiares. Ainda que esse daqui comece com uma coisa muito forte, que você sabe que uma casa tá pegando fogo, como começa a série também, não é isso.
não são coisas, não são momentos de ação, não são momentos de quebra e rompimento drásticos dessa maneira, porque não é um livro de ação, não é um livro de aventura. Não são esses momentos que vão ser marcantes aqui. Aqui são dramas familiares, são pequenas coisas que vão acontecendo o tempo inteiro, são os pequenos incêndios que vão sendo acendidos em todas as partes, em todos os relacionamentos, e vai gerando fissuras em tudo que existe na cidadezinha perfeita que existe. E isso vai causando, assim, sabe, o caos. Não tem outra explicação. É um livro muito bonito. Depois que eu li, eu fui assistir o seriado, inclusive já tem resenha dos dois lá no blog. Eu fui assistir o seriado e achei uma adaptação, gente, fenomenal. Eles mudaram algumas coisas, é claro, inseriram alguns outros elementos que não tiraram a essência da trama, que isso pra mim é essencial. Não mudaram a essência dos personagens, teve um detalhezinho ou outro que eu achei que, sabe, a mudança não precisava ter sido tão drástica, mas de modo geral é uma adaptação muito fiel, é uma adaptação muito boa e que é uma releitura inteligente do livro. Inclusive ele dá uma mudada no final, então mesmo se você ler o livro, você tem uma surpresa lá, você fica assim fascinada com o que aconteceu. E na série, é claro, eles dão um desfechozinho, bem parecido com o que tem no livro, mas de uma maneira que te faz pensar que pode vir uma segunda temporada por aí. E esperamos que sim, porque eu gostei demais daquela. As duas atrizes estão maravilhosas, sabe? É, assim, um balanço muito bonito, e é uma série que vai falar muito sobre a discussão de discriminação, de preconceito, de racismo, diferenças sociais, culturais. Então, é muito bonita e, assim, é mais que recomendada, gente. Essa leitura aqui me marcou muito. Sem dúvidas, um favoritado. Eu tô cheia dos favoritados aqui, né? Já deu pra perceber. A última leitura foi O Silêncio da Cidade Branca, da Eva Garcia Sanz de Orturi. Não sei se eu vou saber falar certinho. Ele também é da Intrínseca, igual Pequenos Incêndios por Toda Parte. E é o primeiro livro de uma trilogia que chama Cidade Branca. Nele a gente vai acompanhar a investigação de um detetive e ele vai estar tentando descobrir o porquê que está acontecendo alguns assassinatos do mesmo jeito que aconteceram 20 anos atrás na cidade, só que o assassino preso 20 anos atrás está preso ainda. Ele está prestes a sair como se fosse em liberdade condicional e começam a acontecer de novo os assassinatos. Então ele e a parceira dele começam a fazer a investigação e ficam muito curiosos para, sabe, entender o que aconteceu também no passado, porque eles percebem que só desvendando o passado que eles iam conseguir entender o que estava acontecendo atualmente. Então é um livro dinâmico, que a gente tem muita ação, a gente tem muita investigação, vai aparecendo as coisas, algumas coisas dá pra gente deduzir e supor e criar teorias, e a gente consegue ficar, sabe, com a mente mirabolante. Achei muito incrível, eu gostei muito da escrita da autora. Achei o livro muito inteligente, a gente vê o trabalho que ela teve para construir a trama intrincada do jeito que ela é. Então achei muito, muito bem bolado. Inclusive na hora que revelou o assassino eu falei, o quê? Não é possível, mas era possível, era ele. Então foi muito bem colocado. Além disso, esse livro aqui, ele teve uma adaptação que está disponível na Netflix, não é da Netflix, mas ele está disponível lá para assistir na Netflix e é um filme. O filme é espanhol, eu fui assistir bem empolgada porque eu tinha amado o livro, mas o filme me deixou a desejar em algumas coisas. Ele eu sinto que foi uma adaptação que pecou em algumas coisas, por exemplo, o mistério que a gente tem aqui sobre o assassino, nos primeiros 5 segundos do filme você já sabe quem é o assassino. Então não tem um mistério para você desvendar no filme. E mesmo a construção sobre quem é o assassino ficou uma coisa tudo muito fácil, a descoberta dos detetives e a busca. Ficou tudo assim muito, não sei, sabe? Parece que tudo muito jogado e era isso daí. E deram um foco, tem um pouco de romance no livro, não é o foco principal, mas colocaram romance também no filme, só que no filme, pra mim, os atores têm, assim, zero química. Ai, não deu certo pra mim. E o filme, então, pra mim, pecou enquanto adaptação. E minha irmã, por exemplo, que não leu o livro, a Fetipatia,
não lê o livro, ela também achou o filme meio sem sentido, porque ele te entrega tudo, não te faz ficar curiosa por nada, porque a gente sabe, tem alguns livros, alguns filmes, aliás, que fazem adaptações, que às vezes mudam muita coisa, mas que ficam fenomenais. Inclusive, tem filmes de ação policial que a gente vê, que você sabe que tem um assassino, você acompanha o assassino durante a trama inteira. E mesmo assim fica aquela coisa super foda, que você fica super empolgada, que você quer que a pessoa seja pega. Ali não, você fica meio indiferente a tudo que tá acontecendo. Então achei que ficou a trama, a adaptação do roteiro pecou um pouquinho, porque as coisas ficaram um pouco sem sentido, um pouco sem explicação, um pouco muito fáceis. Algumas informações que os detetives tinham dificuldade em conseguir, porque ninguém confessa nada de cara, porque as pessoas têm medos, as pessoas têm segredos, elas têm vergonha do passado, vergonha de coisas que elas fizeram, tem muita coisa envolvida, o nome que elas têm hoje, a família que elas têm hoje, a reputação. Isso tudo meio que fica de lado. A primeira conversa que ele tem com a pessoa, ela já entrega tudo. Ah, tá, vamos pro próximo passo que a gente já sabe. Então não tem uma investigação muito bem bolada. Eu achei que faltou um pouquinho disso. E assim, mas no geral eles seguiram a trama, né? Adaptando, porque aqui a gente não acompanha o lado do assassino e lá a gente acompanha. E aí o fim da picada pra mim foi quando eles tentaram humanizar o assassino. E quando eu falo em humanizar o assassino, não é porque eu tô falando que todo assassino é um ser desalmado, não. É no sentido de que tentaram justificar de certa maneira o que ele fez. Tentaram colocar ele com uma posição familiar que é inexistente no livro. Tentaram colocar ele de uma maneira, sabe, olha, eu tô fazendo isso por esse motivo, mas depois eu vou ser um cara legal. E, assim, como se fosse uma coisa real pra ele. E aquilo ali não faz sentido com o personagem, com o que ele faz, porque ele assassina crianças, inclusive. Os assassinatos são sempre em duplas, e aconteceu desde os 20 anos atrás, né, no período da história, ele sempre ia matando crianças de 0 anos, depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 15 anos. E ele foi seguindo assim. Então, sabe, uma humanidade justificando algumas coisas que não condiz com o personagem. Então isso daí eu achei que foi principalmente um dos pontos também que me incomodaram bastante na adaptação do filme, que fez ele ficar assim, bem meia boca na minha concepção. Mas o livro é super recomendado. Agora eu quero que, por favor, a Intrínseca traga logo o livro 2, porque eu preciso muito conhecer. Inclusive, eu pesquisando, eu vi que esse livro já saiu, eu não sei se foi pela Novo Século ou pela Novo Conceito, agora eu tô em dúvida, mas ele já saiu por uma dessas editoras há uns anos atrás, então são livros que estão sendo relançados aqui no Brasil. Eu imagino que justamente por causa, né, aproveitando o furor de que o filme saiu e está disponível na Netflix. Mas é um livro maravilhoso para quem gosta de livro policial, de investigação, com serial killer, com coisas loucas assim, mistérios para desvendar. É super recomendado. Bom, essas foram as minhas leituras do mês de junho. Acho que foi um mês assim que realmente eu li bastante. Gostei basicamente de tudo que eu li. Claro que tiveram uns que eu amei mais. Mas assim, foram leituras muito legais, muito proveitosas. Me contem o que vocês leram, qual desses vocês já leram e qual vocês gostariam de ler. Vocês já assistiram a série, vocês já viram filme, o que mais vocês acham legal. E é isso. E não se esqueçam, toda vez que vocês usam o meu link, vocês ajudam muito, 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 muito. Vou deixar o link das resenhas também. Esse daqui também, eu não sei se eu já falei. Já saiu resenha do livro e do filme. Então vou deixar o link de tudo aí pra vocês nas legendas. E qualquer coisa, estamos aí. Deixem comentários aí pra falar qual que vocês querem ler. Beijo, beijo.